Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. Aqui nós falamos sobre diversos assuntos como economia, gestão, finanças. Aqui o nosso papo é para quem realmente faz o Brasil acontecer, você. No programa de hoje vamos falar como escalar o seu negócio através de franquias. Vamos falar sobre os benefícios, as vantagens, os desafios do setor de franquias. Você pode assistir o nosso programa no canal 524 da Claro Net e também nas redes sociais do Papo Certo. O programa está no ar, vem com a gente. Hoje, no nosso programa, então, vamos falar sobre como alavancar o negócio através de franquias. E temos duas pessoas, dois especialistas no tema de franquias aqui no programa de hoje. A nossa convidada, Ali Diniz, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E também Wagner Lovato, também especialista na parte de franquia, seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Prazer estar aqui. Então, é um assunto que realmente a gente estava falando nos bastidores aqui sobre esse mercado. Eu gosto bastante desse tema, que é um canal, um modelo de negócio que eu admiro muito, né? Até eu li livros sobre franquia já, tá? E o pessoal falou muito que a parte de concessionária de veículos foi um dos grandes pioneiros nessa questão de franquias, né? Porque se tu vai ver, é uma franquia, né, Wagner? É uma modalidade que ela nasce num sistema muito semelhante. Existe uma lei que rege especificamente as concessionárias no Brasil, mas a lógica ela é muito semelhante, né? Existe uma marca, existe um padrão, existem produtos pré-estabelecidos, existe uma sistemática por trás, e disso foi embasado também um sistema de franquias, como lá originalmente da indústria Singer, né? Das máquinas de costura, que teoricamente foi da onde surgiu e o modelo foi se desenvolvendo a partir daí. Não. Vou fazer uma pergunta para vocês dois, né? O que vocês entendem que pode ser o maior erro que impede que o negócio possa ser franqueável? Muitas pessoas dizem, não, eu quero falar, chega lá, procura o Wagner, fala com a área, eu estou pensando aqui em franquear meu negócio, e daí quando vamos conversar com vocês, sabe, eu acho que não é o momento ainda de franquear a marca de vocês. Eu traria até pela nossa experiência e pela base que a gente já teve com tantos clientes, né? E na lógica sendo franqueador, já tendo franquia, trabalhando lá de consultoria também. Um dos maiores erros é muitas vezes querer expandir sem ter a mínima estrutura necessária para isso, né? Ou seja, dá às vezes alguns passos maiores que as pernas, não se organizar, não se planejar, não estruturar o modelo, entendendo que do outro lado vai vir alguém que vai muitas vezes ter todo o investimento de uma vida, acreditando e confiando numa ideia que por vezes não foi bem organizada. E não é nem que seja na má intenção, às vezes é a pura falta de planejamento, o olhar que para crescer, né, para expandir, tem que estar estruturado, tem que estar organizado. Então acho que esse é um dos pontos iniciais do que faria, né, evitar um erro primordial. Como mentora, João, eu acredito muito que a mentalidade do empresário faz toda a diferença nessa hora. Porque muitas vezes ele fica muito preso no operacional, ele tem um negócio que muitas vezes não está dando resultado nem para ele, e ele usa a questão de ter uma rede de franquias para que ele tenha um sucesso próprio. Sendo que numa rede de franquias, para tu franquear uma marca, tu tem que pensar no resultado do teu franqueado. Então, a mentalidade desse empresário, quando ele tem um negócio próprio, ele quer alavancar através de franquia, ser realmente estruturar o modelo de negócio, que ele seja rentável, para que ele tenha todas as margens e um franqueado lá na ponta, além de tocar o negócio e já gerar royalties, FPP para o franqueador, ele também tenha sucesso financeiro, porque sem sucesso financeiro, o negócio vai falir. Isso eu estava comentando que tem muitos casos de sucesso, né? Muitos casos de sucesso, e também tem casos de não muito sucesso em que o franqueador está mais preocupado na taxa de franquia e não está preocupado com os resultados do franqueado. Que tu falasse, comentar essa questão que já tem casos no mercado, pessoas, empresas que focaram muito nisso e tiveram sérios problemas, né? Isso é um ponto muito delicado, inclusive bastante polêmico, porque de fato tem muitas empresas que acabam olhando a franquia como o negócio em si e não a franquia como o canal de expansão. Então, isso que a Ali trouxe sobre entender a importância de que o negócio precisa ter fundamentação financeira para conseguir escalar com saúde, conseguir crescer bem, ele, quando não
revisado, quando não bem planejado, acaba acontecendo isso. E aí tem casos de franqueadoras, como em todos os segmentos, né, que trabalham bem e que trabalham mal, a franquia, no final das contas, ela também vai ter isso. Então a gente vê, infelizmente, vimos, né, diversos casos de franqueadoras que cresceram em velocidades excessivas, né, 200, 300 unidades, assim, numa velocidade num tempo muito curto, num espaço de tempo muito curto, e que acabaram, na verdade, afetando o segmento como um todo. O que a gente prioriza e o que a gente entende na Focus é justamente que a estrutura, o franqueador, ele precisa ter estrutura antes do show. Então, estruturar bem a operação, desenvolver bem o modelo, para daí sim fazer um crescimento condizente com a capacidade. E tem vezes que vai ser crescer um número de unidades menor no primeiro ano, vai aprendendo, vai ajustando e vai evoluindo. Né? Agora, quando quer crescer mais rápido do que consegue, muitas vezes vai colocar em risco a própria marca, vai colocar em risco o capital de pessoas que estão acreditando e vai colocar em risco a própria empresa. Isso é um... Tu comentar alguma coisa, Alice? Sim, eu falo muito que uma franqueadora tem que ter um propósito muito forte. Não é sobre ganhar dinheiro, é sobre ensinar alguém a ganhar dinheiro. É sobre tu ter um olhar com foco no sucesso do teu franqueado, para que essa rede cresça estruturada. Não adianta, assim como o Wagner falou, tu querer crescer em número de unidades pensando no teu próprio sucesso como franqueadora e esquecer que quem está ali na ponta levando a tua marca a ter sucesso é o teu franqueado. Então é ele que tem que estar feliz, é ele que tem que ter um negócio próspero na mão, é ele que tem que estar sendo desenvolvido, ensinado. O papel da franqueadora é transferir esse know-how de uma metodologia certa para que ele tenha crescimento e que ele também possa escalar como franqueado e futuramente se tornar um multifranqueado. Então, o negócio da franqueadora é um centro de ensino, é ensinar o franqueado a ganhar dinheiro e ter muito sucesso. Porque se ele pensar só no próprio recurso, se for só pelo dinheiro, o franqueado não estará feliz, porque não vai ter essa interação com o propósito dos dois lados, que é um lado só, o lado da marca, o lado do crescimento juntos, de franqueadoras e franqueados. Como vocês veem assim, essa questão da seleção do franqueado? Às vezes, muitas vezes a pessoa tem um recurso, às vezes é um recurso que ele acumulou na vida inteira, é um profissional que daqui a pouco estava no mercado como CLT, guardou um dinheiro ao longo dos anos, e agora eu quero empreender, e um modelo mais seguro talvez seja a questão de investir numa franqueadora, que é um modelo já testado, tem toda uma comunicação, tem uma marca forte, tem processo, e agora vai botar todo o dia de uma vida numa franquia. E ele tem o recurso. Como é que vocês avaliam se essa pessoa, além de ter o recurso, que é importante, às vezes até nem tem que ter crédito, então a gente está comentando que existem muitos modelos de custo de aquisição são financiados pelos bancos, né? Tem crédito para poder pegar uma parte de financiamento. E como é que vocês avaliam essa questão, seja no ponto de vista do franqueador, seja o Wagner nessa questão de consultor de franqueadoras, como é que vocês fazem esse trabalho de analisar o perfil do franqueado? Vou falar pela Diniz Laser, né, que é a minha rede de franquias, que a escolha do perfil do franqueado ela é muito importante. Muitas vezes esse franqueado ele é mais conservador, ele é uma pessoa que veio de um CLT, ele é colaborador de uma empresa e está botando todo o seu recurso, como tu mesmo falou, João, num negócio. Então a gente está lidando com o sonho das pessoas. E isso é uma responsabilidade imensa de uma franqueadora, porque muitas vezes ele vai lá, pega o pouco do recurso que ele tem, faz uma alavancagem financeira, bota todo o investimento para abrir um negócio e não tem o capital de giro para tocar esse negócio. E ele acredita que no primeiro mês ele sai ganhando dinheiro. Então, essa cultura de ensinar também o franqueado que é um negócio, que ele vai ter que gerir, que ele vai ter que se envolver, que como todo empresário, ele vai ter que aprender a tocar o seu negócio e aprender a ter as skills necessárias para que ele faça esse negócio girar sem aquele sonho fantasioso que no primeiro mês ele está ganhando dinheiro, que ele não precisa estar dentro do negócio, gerindo, administrando, e que por ele ter comprado uma franquia, ele já tem o dinheiro certo. Não existe garantia, tanto no modelo de franquias como em qualquer modelo de negócio, não existe uma garantia de sucesso. Então, uma parte é a responsabilidade da franqueadora, sim, de entregar um modelo bem estruturado, uma metodologia certa, mas o perfil do franqueado é muito importante. Não adianta tu ter um franqueado, um empresário com cabeça ainda de colaborador, e que vai estar preso no operacional e que não vai estar no estratégico aprendendo a gerir o seu negócio e ter um ensinamento da franqueadora. Muitas vezes ele não entende o que a franqueadora está falando por ele não ter a mentalidade ainda de um empresário.
É. A gente acredita muito que o sucesso de uma franqueadora, ela nasce na seleção do franqueado certo. E acho que para fim didático a gente gosta de trazer 3 pontos centrais de como tem que ser analisado essa seleção, né? Tem que ser feita essa seleção. Então a gente está colocando 3 questões principais. Ponto 1, né, para facilitar aqui os 3 P's. O potencial de investimento. Esse franqueado ele precisa ter capacidade de investir, seja com recursos próprios, seja compondo com recursos de terceiros, enfim. Perfil, e talvez aqui a gente traz esse lado muito da pessoa ter a conexão, ter o fit, ter a relação clara do que precisa saber, tanto com a marca que vai entrar, quanto com o papel de gestor e empresário que vai passar a executar, e o ponto comercial, que nos casos para as franquias que tem é uma questão fundamental. Tu pode ter o dinheiro, tu pode ter o perfil, mas se o teu ponto não for bom, possivelmente a empresa não vai prosperar. E ao mesmo tempo, tu pode ter um bom ponto, tu pode ter o dinheiro, mas se o teu perfil não for adequado, não vai dar certo. Então, claro que tem inúmeros outros fatores, mas quando a gente analisa para tentar facilitar o entendimento, eu acho que esses 3 são os cruciais numa análise de uma seleção de um franqueado. Sabe que uma vez eu conversei com um grande franqueador de óculos nacional, e ele disse que quando ele sugere até que o franqueado, ao entrar dentro de um shopping, ele entrava primeiro com algo menor ali, não sei se chama uma ilha ali no meio ali, Quiosque. um quiosque, Uhum. até ele identificar como funciona o shopping. Porque às vezes o shopping tem áreas que tem maior circulação, tem áreas que tem um público-alvo circula mais por um lugar do que pelo outro. Então, primeiramente, ele sempre orientava a entrar primeiramente no quiosque, entender como funcionava o shopping, para depois o franqueado alocar daí uma loja mesmo, né? É uma estratégia para quem trabalha, né, no varejo funciona. Pega um caso, quem vai para prestação de serviço, isso é muito mais complexo. Mas essa é uma estratégia, eu acho muito, inclusive, conservadora, que compreendo o comportamento de consumo, vejo como ele funciona e aí eu faço um investimento maior numa loja de fato. Esse é um cenário ideal. Agora, claro que nesse sentido tem que entender, o shopping tem aquele público específico, tem a movimentação necessária, dentro do próprio shopping existem zonas quentes e zonas frias. Então tudo isso precisa ser muito bem trabalhado e avaliado, né? Caso a caso, franqueador a franqueador. Só dando também uma contribuição em relação a perfil de franqueado, João. Eu tive uma franqueada que ela era uma baita vendedora, colaboradora de uma empresa de representações, adorava a parte de vendas, ela comprou estética, comprou uma clínica de estética, um negócio, né, uma franquia da Diniz Laser, e ela achou que ia arrasar por isso, porque ela era uma ótima vendedora. Só que ela dava match ela gostava de consumir estética. Só que nem sempre o que tu gosta de consumir é o que tu vai ser bom como empresário. E eu digo assim, às vezes tu compra uma franquia, tu vai lá e escolhe pelo que tu gosta de consumir, só que tu tem que se imaginar gerindo aquele negócio. Como tu vai lidar com o RH, com as pessoas, com o dia a dia daquele negócio. Então não adianta tu gostar, por exemplo, eu não poderia, por exemplo, comprar uma pastelaria como uma franquia, porque eu não consigo imaginar gerindo uma equipe que vai estar numa cozinha, por exemplo. Então o cuidado que eu dou para quem vai comprar uma franquia verifique como é que é o dia a dia desse negócio, verifique se tu realmente dá match com a gestão desse negócio e não apenas porque tu gosta de consumir esse negócio. Isso é uma dica bem importante que eu deixo para quem vai comprar um modelo de franquia. É interessante essa questão de... Eu vejo também, tem pessoas que querem investir, ele é uma pessoa CLT ou tem um pequeno negócio, vou investir numa franquia porque eu vou trabalhar menos, eu só vou comprar e não vou precisar me envolver. O que vocês falam para essa pessoa que está com esse pensamento, querendo investir numa franquia? Eu falo que quando tu compra um modelo de negócio, tu compra o padrão, tu compra algo que já foi testado, uma metodologia, mas uma boa parte do sucesso desse negócio depende do empresário que está ali. E é ele que vai levar a marca e vai fazer aquela marca ter sucesso. Então não adianta comprar um modelo de negócio achando que está botando o dinheiro a render no banco. Não vai poder esperar sentado, vai ter que realmente se envolver, gerir, administrar, lidar com pessoas, fazer gestão para que esse negócio dê certo. Então não adianta imaginar que vai comprar uma franquia e que ela por si só, por ser franquia, vai dar certo. Eu diria assim, João, é um ledo engano quem investe em franquia imaginando que vai trabalhar menos ou que não vai trabalhar.
como a Ali trouxe, tu consegue cortar alguns caminhos, porque a franqueadora te traz segurança nesse processo, mas nunca garantia. Então, eu não acho até mesmo razoável alguém investir muitas vezes tudo o que tem, ou grande parte do que tem, imaginando que não vai trabalhar. Só vai trabalhar de uma forma diferente. Vai trabalhar em estruturas e padrões já pré-definidos, vai trabalhar num formato que vai ser em rede, que vai buscar uma uniformidade, em que vão ter determinados limites, que fazendo sozinho não seria da mesma maneira. Então, quem investe em franquia achando que vai trabalhar menos, geralmente acaba tendo uma frustração ao longo da operação. Então, nesse sentido, a dica que eu dou é, se você vai investir em franquia achando que vai trabalhar menos, não invista em franquias, porque provavelmente não vai dar certo da mesma maneira. Ainda mais essa fase inicial, né, como qualquer negócio, o envolvimento vai ser muito maior. Claro que com o tempo, com estrutura, e daqui a pouco eles se tornam um multifranqueado, que a gente estava falando antes, ele já vai ter mais estrutura e vai ter condições de ficar mais na gestão mesmo do negócio. Mas no início, geralmente tem que botar a mão na massa, né? Sim, assim como em qualquer negócio, existe um tempo de maturação, seja do ponto comercial, como o próprio Wagner trouxe, seja para que tu faça essa equipe se desenvolver internamente, para ter aquisição de clientes. Essa parte de canais de aquisição de clientes é muito importante, depende sim do ponto comercial, mas depende também desse esforço de colocar energia para trazer esse cliente para dentro do negócio. Então, é bem importante que essa pessoa que comprou esse negócio saiba e também que tem que aguardar, fazendo acontecer, mas tem que aguardar a maturação do negócio. Como a gente falou ali, não é um mês a pessoa já sai ganhando dinheiro e não precisa se preocupar mais. Não, vai ter que botar muita energia, assim, se envolver e trabalhar bastante. Olha, eu acho que essa energia não acaba nunca, né? A gente estava conversando esses dias, entrevistando o CEO da Habushi, né? E ele, hoje a Habushi tem lá toda uma ação proativa de ligar para os clientes, falando sobre lançamentos, falando sobre troca de promoções, né? Então já nem mais o varejista que está dentro do shopping está esperando a pessoa aparecer lá para comprar. Eles estão já fazendo ligações ativas, contato e relacionamento com os seus consumidores para poder manter e bater as metas de vendas, né? O varejista, eu acho que qualquer empresário hoje que espera o cliente entrar, ele possivelmente está fadado ao insucesso, porque é tanta oferta, tanta concorrência, tantas possibilidades, que se tu espera o cliente vir e não tem uma ação proativa, ou um agrupamento de ações que vão atrás desse cliente, é bem provável que mais cedo ou mais tarde o teu concorrente ou o teu vizinho que está fazendo isso vai trazer essa clientela. Então o franqueado ele tem que entender que não é por vezes que investiu inclusive numa marca sólida, numa marca forte, numa marca reconhecida, que não vai ter que fazer esse relacionamento, essa prospecção, essa aproximação com o cliente para que ele de fato consuma. Então, o ponto comercial como trazido, ele é fundamental, mas ele é uma das questões que vai fazer, né, dar o giro, dar a movimentação necessária para a tua empresa. Eu perguntar para vocês, em que momento, né, que o investidor, o empresário, o empreendedor ele está na dúvida assim, eu vou abrir unidades próprias, que daí é tudo a gestão comigo, ou eu vou abrir franquias? Qual a vantagem, daqui a pouco, de optar por abrir unidades próprias e a gestão vai ser toda dele mesmo, ou vai querer escalar através de uma rede de franquias? Eu acho que tudo começa entendendo o momento e a maturidade da empresa. Então, no nosso entendimento, quem opta por expandir com unidades próprias, precisa entender que a velocidade de crescimento, via de regra, vai ser inferior, uma vez que é o capital próprio que está sendo investido, ou é o seu capital que vai ser talvez alavancado ou que vai sair do próprio caixa. Tem todo o risco por trás. Se der certo, show de bola, tu consegue ter os lucros, mas se der errado, uma segunda unidade pode consumir o caixa da primeira que estava dando certo. E tem todo o processo de gestão, né? Então, crescer com unidades próprias, do ponto de vista financeiro, se der certo, a tua rentabilidade por real faturado, a tua lucratividade por real faturado é maior. Mas se der errado, a possibilidade dessa segunda, terceira unidade consumir as primeiras acaba também sendo elevado. Então, quando a gente analisa por que crescer por franquia, porque no final das contas vai te dar uma determinada velocidade, amplia a velocidade de expansão, tu consegue compartilhar o risco.
uma vez que é capital de terceiros que estão sendo alocados e investidos na tua marca e na tua expansão. E talvez o mais relevante de tudo, que não seja só o dinheiro, mas o trabalho e o esforço de alguém que está assumindo o risco junto contigo. Então, essa é a grande diferença, né? Então, crescer por franquias não é longe de ser aquelas histórias maravilhosas e perfeitas. Existem muitos casos de sucesso, inúmeros casos de sucesso, mas tem que entender que cada empresa precisa, antes de saber se vai para franquia ou própria, qual é a sua estratégia, qual é o seu momento e o que espera na contrapartida de cada canal, né? E a gente analisa isso para poder, inclusive, direcionar os nossos clientes, porque por vezes não é momento de expandir por franquia, por vezes não faz sentido crescer por franquia, e é mais momento, amplia tua base, amplia tua estrutura e depois dá esse passo de expansão. Essa questão do capital de giro eu acho muito fundamental. Às vezes a pessoa tem o dinheiro da franquia e daqui a pouco vai abrir uma unidade um negócio que faz venda em 5 vezes. Geralmente lá faz um procedimento, um pacote estético lá, vai pagar em 6 parcelas. Pô, em 6 parcelas tu tem que segurar a onda, todas as despesas em 6 meses, né? Isso, se a loja fatura 200 mil, daqui a pouco vai precisar de R$ 1 milhão de capital de giro para segurar todo esse período ou ter uma margem suficiente para antecipar esse valor, né? Então, se eu abrir 10 lojas que vende 6 vezes e que tem um faturamento médio de 200 mil, são 10 milhões que vai ter só de capital de giro, fora de capex ali. Sim, e interessante falar isso, João, porque muitas vezes o franqueado, pela falta de recurso próprio nessa hora de ter o capital de giro, ele acaba perdendo muito para juros bancários, antecipando recebíveis, ele acaba fazendo crédito através de outras formas e ele vai vivendo esse looping ali de não conseguir dar a volta e acaba trabalhando para, vende para poder pagar o seu boleto do dia e acaba não tendo uma lucratividade, porque ele perde muito em juros bancários, perde muito do seu faturamento, deixando por não ter o capital de giro. Então a gente sempre orienta a pessoa quando vai abrir uma franquia, lembra que tu vai ter que ter o dinheiro para investir na loja, investir na unidade, mas que tu tem que ter um recurso para que tu também não fique tão ansioso no teu negócio, a ponto de não ter a energia certa para tocar ele com uma certa tranquilidade, de ter o dinheiro para pagar os teus boletos do dia, da semana, do mês. Então, tu tem que ter essa provisão financeira para que esse negócio flua de uma forma melhor e tu possa escalar. Como franqueado, a gente fala muito, né, de ser multifranqueado, que muitas vezes, como o Wagner trouxe, tu vai ter uma unidade, tu vai tocar muito bem essa uma unidade. Mas aí tu pensa em escalar, tu tem que ter a mentalidade certa de ter processos bem definidos, pessoas bem treinadas para tu poder escalar como franqueado também. Porque muitas vezes acontece isso, o franqueado tem uma, ele está muito bem. Quando ele compra a segunda unidade achando que ele vai escalar através de mais unidades franqueadas, ele se perde financeiramente, ele pega todo o caixa ali da primeira e acaba muitas vezes falindo os 2 negócios. Então, essa maturidade, esses processos bem definidos, pessoas bem treinadas e tu ter a mentalidade do empresário que está escalando através de modelo de franquia, ele é bem importante para o sucesso, para que ele não faça nenhum risco maior do que ele pode comportar. Ali, uma coisa importante também é como gerenciar a marca pessoal do empresário que está sendo franqueador para atrair franqueados. Qual a importância disso? Isso é uma pergunta fantástica, porque muitas vezes tu quer ser um franqueador, mas tu ainda não construiu uma história de sucesso. Tu quer ser um franqueador, mas tu tem um negócio há 1 ano e tu ainda não está com a mentalidade certa para se tornar um franqueador. Né? Com 18 anos de experiência na área da estética, João, eu digo que é tudo uma trajetória. A gente fala muito na jornada do herói, né? Da onde eu saí até onde eu cheguei e de que forma eu, como pessoa, vou ser reflexo dessa marca. O que eu tenho de skills, o que eu tenho de credibilidade no mercado para ser uma franqueadora depois. Se tu ainda não se desenvolveu, se tu ainda não tem a mentalidade certa, se tu não tem o comprometimento e a responsabilidade, não tem como tu fazer outras pessoas ganharem dinheiro. E essa marca, hoje se fala muito em Founder-led Growth, né? Tá muito em voga isso, de o CEO, o empresário, ele ser a marca, porque a gente não compra de pessoas, João. A gente não compra de empresas, a gente compra de pessoas. Então, se o próprio dono da marca não reflete o que é essa marca, a essência, a cultura, os valores, não tem como a pessoa, um investidor, colocar o dinheiro na tua marca. Então, antes de tu ter, tu tem que ser.
Então, quem é esse empresário? Quem é a pessoa por trás dessa marca? O que essa pessoa construiu de sucesso e o que ela realmente pode, tem capacidade de te ensinar? Porque não adianta nada tu comprar de uma pessoa aventureira. E franqueadora é muita responsabilidade. Tu tá lidando, como a gente falou, com o sonho das pessoas, com a vontade de empreender das pessoas. Então, tu tem que primeiro ser essa pessoa de sucesso e transparecer, porque para atrair pessoas para o teu investimento, para a tua marca, tu tem que demonstrar isso, que tu é e que tu pode entregar valor aí no mercado. João, a gente sabe que a gente fez, para tentar traduzir um pouquinho isso para fins práticos, inclusive, nós fizemos um levantamento na Focus sobre o peso do dono no processo de venda de uma unidade franqueada. Quando a gente coloca apenas, digamos, consultores vendendo uma unidade franqueada e quando o dono entra na jogada. Quando o dono entra, a probabilidade de vender, ela quase dobra. E muitas vezes não porque o dono é um bom vendedor, mas porque ele consegue representar aquilo que a pessoa está buscando. Então, às vezes, o processo não dá nem no processo de venda em si da franquia, mas sim porque aquela pessoa conseguiu espelhar no dono, talvez, o que ela queira ser. Isso não é porque ela explicou um slide, mas porque ela viu efetivamente que está vivendo a cultura, ela acredita no que ela faz, e com isso ela falou o seguinte, não, então tá, então eu vou acreditar no sonho dessa pessoa, e aí eu vou. Então, do ponto de vista prático, e a gente acaba vendo isso, conseguir conceber não só uma marca pessoal, mas ela está atrelada à marca, para quem vive de franquia, que acaba vendendo, de certa forma, essa ideia do sucesso, da garantia ou da tendência à garantia, ela é fundamental. E ela se transforma em dados, em números, inclusive, de vendas. É muito... Qual é a essência desse dono desse negócio? Quais são os valores? Tu vai estar comprando uma marca, mas tu está comprando o sonho junto dessa pessoa. Né? Se essa pessoa te transmite valor, te transmite segurança e credibilidade, é muito mais fácil essa relação posterior ser de lealdade, de confiança e de propósito em comum. Daqui a pouco tem lá um PPT, um PowerPoint muito bonito, uma apresentação maravilhosa, mas vai conversar com o dono, não sente essa segurança, né? E acaba não fechando. Bom, eu queria, daí os dois, né? Falar sobre um documento muito importante que quem vai investir numa franquia, né? Que é a COF, a Circular de Oferta de Franquia. Por que esse documento é importante? O que tem que conter nesse documento? A legislação brasileira hoje ela é uma das mais fortes a nível mundial, né? Então, lá na legislação, ela parte do princípio da transparência. E partindo desse princípio, ela fala o seguinte, franqueador, desenvolve um documento que vai se chamar Circular de Oferta de Franquia, contendo aqui 23 itens, que basicamente vai estar explicando e apresentando o teu negócio para quem quer investir. E esse documento ele precisa ser recebido pelo interessado em investir em franquia 10 dias de antecedência a qualquer assinatura de contrato ou qualquer valor pago referente a uma taxa de franquia. Então, a circular de oferta, ela consolida o que a lei tem como premissa, que é a transparência daquele que está vendendo a franquia para aquele que está comprando. Então, o que nós fazemos na Focus é justamente, ao longo de toda uma estrutura de formatação e planejamento, é construir um modelo que ele vai estar, na verdade, detalhado dentro da estrutura da circular de oferta de franquia. E lá vão ter questões sobre a situação da marca, sobre a situação financeira da empresa, sobre as expectativas de investimento, sobre os fornecedores parceiros e homologados, sobre a estrutura de suporte, né? Então, assim, para finalizar, acho que uma questão que é muito comum de dúvidas, tá? Mas franquia, eu tenho que cobrar X% de royalty? Franquia, eu preciso entregar um suporte A ou B? Na verdade, o que precisa, o modelo prevê é o seguinte, precisa informar como vai ser feito. E é isso que a lei prevê, com transparência, com clareza, entregar para esse investidor as máximas e maiores informações possíveis antes que ele tome uma decisão, como a Ali trouxe, vai mudar a vida dele de ponta a ponta, né? Então, a circular de oferta de franquia é uma espécie de... é o documento que vai compor essa relação inicial de transparência obrigatória prevista. Tá, eu acho bem importante, esse é um documento que muita gente não sabe, né? Que antes de assinar um contrato, efetivamente tem esse documento que tem que assinar antes, que tem as informações preliminares para isso, antes de qualquer sinal. Antes de qualquer valor, senão, inclusive, pode considerar aquele contrato indevido, ou seja, ele pode ser cancelado e a franqueadora ter que devolver todos os valores recebidos.
Ou seja, a importância dele é fundamental. E a lei está clara, 10 dias de antecedência. Como uma outra questão, Ali, como é essa questão dos valores ser algo importante para esse processo de expansão? Tu já falou um pouquinho já, mas quando alguém tá querendo expandir para outras cidades, outros estados, né? Digo na figura do franqueador, né? Porque às vezes a pessoa, também o franqueador, se atropela nesse processo de crescimento, né? Já vejo muitos casos que começa uma, uma rampagem de franquia vendendo, vendendo, vendendo e não tem estrutura e acaba, às vezes, aquele castelo acaba com uma base meia frágil, acaba ruindo depois. Tem empresas que eu conheço que já tiveram 200 franqueados e já venderam mais de 1.000 franquias e hoje tem 80 franqueados. Ou seja, 920 franquias deram errado, fecharam. Sim, é muito importante, João, a gente lembrar que essa relação de franqueador e franqueado, ela rege aquilo que tu está entregando de know-how, que é o suporte, que é o desenvolvimento tanto do franqueado quanto das equipes. Então não adianta tu querer, como a gente falou antes, pensar só na franqueadora e crescer a passos largos sem lembrar que o sucesso da franqueadora é o sucesso do franqueado. E tu entregar um suporte com qualidade, com desenvolvimento. Por exemplo, na Genis Laser não existe só o treinamento presencial. Mesmo a gente tendo uma sede, com centro de treinamento, com toda a estrutura, educação continuada, treinamentos constantes, a gente também entrega EAD, um sistema de relação entre franqueador e franqueado, onde ele clica num botão, ele já tem todos os treinamentos também online, porque a gente sabe que existe rotatividade de colaboradores. Então, essa transparência de ter esse suporte acontecendo mês a mês, que ele tenha um telefone que ele possa a qualquer momento entrar em contato com a franqueadora, ele é muito mais importante do que tu crescer em número de unidades. Porque é o franqueado que vai te ajudar, inclusive, a vender outras unidades. Não adianta tu ter uma rede com 200 unidades onde 180 estão infelizes, 180 não estão girando, não estão fazendo o negócio dar certo. Então, cresce lento, mas cresce com estrutura, com pilares bem estruturados e com essência de marca, que é propósito forte de franqueador e franqueado construir uma marca sólida e com longevidade, duradoura. Não adianta tu abrir uma franqueadora e tu falir ela em 2 anos porque tu abriu várias franquias e não conseguiu entregar, que é essa principal relação, que é o suporte, que é o desenvolvimento, que é o treinamento e entrega no know-how. Às vezes tem aquele treinamento de uma semana ali, estoura o champanhe na sexta-feira, depois do treinamento e da imersão, Sim. e depois o franqueador esquece do franqueado, agora tudo é contigo, não dá aquele suporte no dia a dia, porque é muita informação, né? Precisa, a pessoa que está, às vezes tu está num negócio, meu negócio tem 21 anos, então chega uma pessoa e faz uma pergunta que aparentemente é básica, mas que eu já aprendi em 21 anos, então para mim é básico, mas aquela pessoa está chegando agora, nunca viu aquela situação, não viveu aquela situação. Então, nesse caso, tu vai agir dessa maneira, porque eu já vivi isso algumas vezes. O óbvio tem que ser dito também. Muitas vezes para o franqueador é algo tão comum do seu dia a dia, mas para o franqueado que está começando um negócio, ele tem que saber tudo do seu negócio. O franqueado também tem que ser treinado. Muitas vezes se treina só a equipe, mas se esquece que aquela é a pessoa que é o cérebro daquele negócio naquela cidade. Ele tem que saber de tudo, todas as partes do seu negócio. Talvez não tanto a parte técnica, se for algo mais específico, mas gerir esse negócio ele é extremamente importante. Porque realmente essa capacitação, às vezes são pessoas que vêm de segmentos diferentes, né? Exatamente. Tipo, nos teus franqueados, nem todos tinham experiência na parte de estética, de beleza? Não, muito pelo contrário. Muitas vezes a pessoa que compra a franquia, ela nem é da área e não precisa ser da área, porque aqueles profissionais da área técnica, eles podem ser contratados para fazer os procedimentos estéticos, mas ele tem que vir com a cabeça de ser treinável para fazer gestão, para fazer processos comerciais definidos, para ser esse empresário que pensa estrategicamente. Wagner, é aquele franqueado que chega e já quer mudar todo o processo da franqueadora. Não, é o seguinte, aqui acho que a minha experiência, que eu trabalhei não sei aonde, eu quero mudar esse processo, eu não quero seguir esse processo porque eu não acredito nesse processo. É bem mais comum do que imagina e nasce quando não se faz um bom processo seletivo, né? E isso se dá porque muitas vezes quem vai investir em franquia não deveria investir em franquia, porque existe um perfil de franqueado e um perfil que não é. Se o teu perfil é excessivamente empreendedor, extremamente criativo, extremamente ativo, a probabilidade do conflito com a franqueadora ela é muito elevada.
Então, muitas vezes não é uma má intenção por parte daquele franqueado que entrou. Ele está querendo fazer o negócio andar, ele está querendo trazer a experiência dele, está querendo trazer as ideias. Às vezes, de fato, aquele franqueado não deveria nem ter, no início, assinado um contrato. Então, o franqueador que está muito ansioso em vender, em abrir, em colocar novas unidades e não faz esse processo seletivo, ele acaba muitas vezes trazendo esse perfil. E é um perfil, o perfil sabe tudo, ele já quer ensinar, né? Pega o caso da Ali, que está fazendo 18 anos isso. Tá há 2, 3 meses, vai querer falar assim, não, olha, a gente está vendendo do jeito errado. Não é que talvez a ideia não tenha fundamento e ela vai ser, né, muito boa e proveitosa, mas é porque existe um processo que se chegou naquilo é porque tem uma história longa por trás. Então, saber e entender que eu como franqueado preciso ser treinável, eu como franqueado preciso ter humildade para absorver aquele conhecimento, passar por um tempo de amadurecimento. E existe um livro muito legal que chama Fator E, que fala sobre os diferentes momentos de um franqueado. Lá da ansiedade quando ele está investindo, até o momento que ele já começou a acreditar que ele sabe mais que a franqueadora, até o momento que a percepção de valor sobre o que é ser franqueado muda. E isso todo franqueador tinha que entender. O franqueado vai passar por diversos momentos enquanto ele for franqueado, né? É uma leitura fantástica essa, e eu brinco que quem sugeriu o Big Mac, né, do McDonald's foi um franqueado. Então existe sim essa relação de poder colaborar e dar ideias. O que não pode existir, e acontece muitas vezes, é o franqueado querer fazer coisas por conta, muitas vezes que não faz parte dos produtos ou dos serviços que compõem a franqueadora, achando que ele é mais esperto ou que ele sabe mais que a franqueadora, porque a franqueadora muitas vezes já fez aquilo antes, já errou lá atrás, na hora de tu construir um modelo de negócio, tu já sabe que não vai dar certo. E muitas vezes o franqueado se perde nesse momento de achar que sabe mais que a franqueadora, que vai inventar a roda. Tem que ter foco, né? Tipo, Exato. daqui a pouco lá vou investir lá na franquia da área lá e vou botar também umas malterias junto com o negócio. Imagina. Não, só um pouquinho, não tem nada a ver com o meu negócio, mas é estética. Não, mas isso não tem a ver. É outro nicho importante, rentável, mas não é do nosso negócio aqui. E explicar para o cara que ele quer botar uma outra atividade. Teve um exemplo aqui, esdrúxulo, Não, né? e é bem isso que acontece. E esse engajamento entre a franqueadora e o franqueado é fundamental para que exista essa relação. Porque muitas vezes o franqueado ele acaba se isolando porque ele acredita, né, Wagner, que no tempo de maturidade como franqueado ele já sabe o suficiente, muitas vezes ele nem quer mais receber muito a visita da franqueadora, ele até já se incomoda com isso. E aí, muitas vezes, é aquele franqueado que está fazendo coisas por conta e que não está engajado em ir nos treinamentos, na educação continuada, em ver o novo mix de serviço que a franqueadora está oferecendo, porque ele acredita que ele sabe mais. E é aí que ele se perde, aí que às vezes dá a questão de virada de bandeira, ou que ele não quer mais o negócio porque ele acredita que pode fazer por conta. E muitas vezes, João, ele sai da marca e aí ele tem um insucesso. E aí ele pensa, puxa, podia ter feito, podia estar ali até hoje fazendo e tendo sucesso. Já escutei isso também, já de uma empresa que tinha uma empresa de bronzeamento, tem franquias de bronzeamento, né? E a pessoa saiu daquela porque queria fazer outras coisas, saiu e depois não conseguiu mais voltar e não teve mais sucesso que tinha aquela franqueadora de bronzeamento. Isso acontece bastante, então por isso que esse engajamento entre a franqueadora e o franqueado é fundamental, tem que participar dos treinamentos, tem que seguir um padrão que já está definido e ter essa lealdade. Essa é uma grande palavra de ordem entre franqueador e franqueado, lealdade. E em momentos que nós estamos vivendo hoje de relacionamentos menos duráveis, né? Seja na contratação de profissionais, né? A pessoa muda de profissional muito frequentemente, né? E essa pessoa também acha que mudar de franqueadora é algo simples, mas tem cláusulas na COF no contrato que tem restrições, né, Wagner? A gente entende que é uma relação, como vamos botar aí talvez um casamento, ela precisa ter a fase de se conhecer, de namorar e aí sim de casar. Só que quando casa, muitas vezes nesse sentido, as cláusulas ali, diferente de um casamento, talvez que se separou, pode conhecer outra pessoa. Neste caso específico, existem cláusulas de não compete, né, cláusulas de não concorrência, por exemplo, que estabelecem que diante no mesmo segmento, não vai poder empreender num segundo momento. Assim como é uma relação em que uma vez investida, se passa todo o know-how. Então não é simplesmente uma aquisição, fui numa loja de carro, comprei um carro, eu não quero saber quem pegou aquele carro e depois quer vender. Numa relação de franquia, pega o caso da Ali na Diniz Laser, são 18 anos de história,
que estão sendo ensinadas e tu está colocando a tua vida inteira do que tu aprendeu para alguém. Se fosse simples ou puramente, de qualquer forma, eu pudesse pegar e sair, eu ia lá, comprava a taxa de franquia, depois aprendia tudo, 6 meses depois eu abria a Wagner Laser. Então, nesse processo, a gente precisa, e o franqueador precisa estar com um contrato muito bem estruturado, que ele estabeleça as regras do jogo lá no início e que proteja o ativo mais relevante que ele tem, que é a marca, e o intangível mais relevante que ele tem dentro disso, que é o know-how. Então, um contrato de franquia, sim, a gente não entende, ele não tem a base que ele é um contrato de adesão, mas ele é um contrato em que a franqueadora coloca as regras do jogo e o franqueado precisa entender se vai aceitar ou não vai. E uma coisa importante, João, complementando o que o Wagner falou, é a questão marca, né? Afinal, eu não criei a marca, então como é que eu faço isso? Só que o franqueado, quando ele compra o direito de utilizar aquela marca na cidade, a marca é nossa. A marca é do franqueador e é do franqueado. A partir do momento que todo mês ele paga um valor de royalties para ter aquela marca e usar aquela marca na cidade ou no bairro, ele tem que se sentir ele a marca. Ele é a marca ali. Ele não pode existir essa relação de dois lados. É um lado só. O lado é a marca, é todo mundo contribuindo para que essa marca fique cada vez mais sólida, com mais credibilidade no mercado. E é por isso que essa lealdade do franqueado com a franqueadora é muito importante e essa responsabilidade da franqueadora com o franqueado é muito importante, para que essa relação seja sempre sadia e que não tenha esses pormenores onde tem que depois se discutir uma circular de oferta de franquia, porque quando tu bota o contrato, né, embaixo do braço, aí acabou a relação. Então, que possa existir cada vez mais essa relação de confiança, de transparência, onde os dois, tanto um lado quanto o outro, né? Mas eu digo um lado só, que é a marca, caminhem juntos para o sucesso em comum. Porque eu imagino assim, tipo, o franqueador ele vai abrir o coração para o franqueado, ele vai contar todos os segredos, toda a experiência, né? Tudo aquilo que ele aprendeu, coisas que ele perdeu dinheiro, que ele errou no passado, e agora o novo não vai perder dinheiro pelos mesmos erros. Né? Até pode ter outros erros que isso pode surgir, mas não pelos aqueles erros. Então, tu está abrindo o cofre, né, do know-how. É um cofre de conhecimento que vale muito mais que às vezes que vale quanto a marca, mas é algo muito valioso, né? Tu abre o coração, não, tipo, fica 2 anos, quero rescindir, não quero mais. Não, tudo bem, mas não vai poder trabalhar por uma área X, não pode competir no mesmo segmento por um período de, sei lá, 3, 2, 5 anos. Lá não pode operar, porque tu vai estar aproveitando todo o meu conhecimento e tu não tá mais pagando mais nada por isso, né? E uma franqueadora, inclusive, ela não para por ali em transferir um know-how inicial. Uma franqueadora também tem que estar sempre se atualizando, buscando as novas tendências de mercado, porque o mercado em qualquer área ele vai mudando, vai mutando, vai evoluindo e tu tem que estar em constante desenvolvimento e tu investe nesse conhecimento para depois, inclusive, passar para o franqueado. Então, existe todo o investimento da franqueadora também em se manter atualizada com as tendências, seja automação, software, sistemas, tu tá sempre construindo algo melhor para já entregar isso pronto para aquele franqueado que paga uma taxa para isso. Então, a franqueadora tem sim que estar sempre à frente do mercado, buscando, adaptando muitas vezes até o modelo de negócio, João, para que ele fique economicamente melhor para o franqueado. Então, é importante que essa parte seja também colocado aqui. Não adianta também uma franqueadora parar no tempo. Ela também tem que estar sempre se atualizando e isso custa. É investimento da franqueadora e que o franqueado está ali e recebe esse modelo pronto para operar. Tem que estar investindo em conhecimentos, tem que estar presente em todos os congressos nacionais e internacionais, tem que estar pesquisando novos equipamentos. Na área de beleza tem equipamentos muito caros e ver qual o melhor equipamento que se adapta àquilo ali. Eles têm que investir no equipamento e testar para ver se vai funcionar, e daqui a pouco não funciona e se perdeu aquele investimento, né? É isso mesmo que acontece na prática, João. A gente investe em tecnologia, investe em conhecimento, vai a congresso, eu sou da área da saúde, então tu investe muito para trazer para o franqueado algo que já tu testou, tu fez estudo de caso, tu validou aquele equipamento, tu investiu muitas vezes e quando ele já recebe pronto e com um fornecedor homologado, com valor diferenciado de mercado, por ele estar dentro de todo um ecossistema dessa franqueadora. Não. Wagner, agora eu vou fazer uma pergunta aqui também, o pessoal de casa vai estar ansioso para escutar minha pergunta agora. Quais são os segmentos que tu vê com maior oportunidade de crescimento em 2026? Acho que um inicial que nós vemos que está tanto uma busca muito elevada por parte de quem quer franquear como que também quer investir,
são as franquias de baixo investimento. E a gente traz aqui até 130, 135 mil. Então, esse é um perfil, quando a gente coloca taxas de juro no peso que está, o risco de negócios no momento em que nós estamos enfrentando um ano cheio de eventos específicos, é uma linha. Agora, o que a gente está vendo muito forte, como foi também, inclusive, o segmento mais forte no último ano, saúde, bem-estar e beleza. Então, há uma tendência dentro de uma movimentação de seguir uma expansão forte dentro desse segmento, porque apesar de existir uma oferta grande, existe ainda uma demanda muito extensa. O Brasil é um dos países que mais consome beleza no mundo, então essa é uma tendência forte, né? Traria outros dois específicos, modelos de franquia com estruturas de receita recorrente, muitas vezes vinculada à tecnologia. Nós temos visto movimentos de empresas de tecnologia que estão cada vez vindo mais para a interação humana, para devolver a estrutura de tecnologia, né, o B2B, e segmentos que eles são mais fortes em períodos de crise, né? Então a gente pega muitas vezes, por exemplo, construção, a gente pega movimentos, inclusive, como lazer e entretenimento, que eles acabam, por vezes, repercutindo uma mudança no perfil de consumo de uma forma geral. Mas entendo que esses são segmentos aí que devem ser bastante trabalhados e desenvolvidos em 2026. Bom, Ali, em relação ao CEO, né, a pessoa que está, o empreendedor que está sendo o diretor da sua própria unidade, né? Quais são as soft skills, que habilidades importantes ele tem que ter para ter sucesso como um franqueado? Eu acredito muito, João, que a primeira coisa é tu entender de pessoas, porque tudo é sobre pessoas. Sejam teus colaboradores, seja o teu cliente, é tudo sobre pessoas. Então, tu ser um bom gestor de pessoas, tu ter liderança forte, tu ter uma cultura organizacional forte, tu ser essa presença de essência, de presença da marca e tu aprender sobre vendas. E aprender sobre vendas é aprender sobre pessoas, né? Então, essas são as principais que eu acredito. Saber gerir, saber vender e saber se relacionar com as pessoas são 3 capacidades que eu acredito ser muito importante para ter sucesso no negócio. Sabe que eu sou um profissional de vendas, né? Toda a minha carreira toda na área de vendas. Às vezes a pessoa fala assim, não deu certo em nenhum lugar, eu vou ser vendedor. E muitos que falam, não, mas ser vendedor eu não consigo vender uma caixa de fósforo. Para ver como é a importância dessa capacitação, né? É como se fosse algo treinável. Com toda certeza eu digo que vendas são técnicas. E é por isso que é tão importante tu ter um mentor, tu ter uma pessoa que vai te dar a mão e vai te ajudar a tu construir a tua história como empresário. Porque muitas vezes, João, por exemplo, um dentista, um biomédico, um médico, eu vou falar dessas profissões porque faz parte do meu negócio. Ele sai da faculdade, mas ele sai com conhecimento só técnico. Ele não sai sabendo ser um empresário. E ele é muito bom tecnicamente, ele vai lá, faz vários cursos, se desenvolve tecnicamente. Mas e ser empresário? Quem ensina esse profissional a ser um empresário? Então, tu ter um bom mentor, alguém que já passou por aquilo ali, que pode te dar a mão e te ensinar a tu sair do ponto A para o ponto B, ele é muito importante. Tu também ter empresas sérias que vão te ajudar a fazer isso, né, como a Focus, ter um mentor junto te ajudando a tu expandir a tua mentalidade de empresário é muito importante. Não tem como tu ser um bom empresário sendo só bom tecnicamente. Tu tem todas essas outras skills que tu tem que se desenvolver, tu tem que aprender e tu tem que estar sempre em constante desenvolvimento. Mas então uma pessoa que quer ser franqueado e não gosta de pessoas e não gosta de se relacionar com pessoas... Não tem como ter sucesso. Não deve ser um franqueado, porque a premissa base é relacionamento, né? O Wagner, e a questão da importância da identidade visual, do cuidado dessa questão no crescimento, né? Porque sabe que às vezes o franqueador tem lá uma série de cards, né? Modelo de aplicação da marca, e às vezes o pessoal começa a mexer um pouquinho nisso, né? Acho que fica melhor assim, acho que melhor assado. João, eu tenho uma história que eu nunca me esqueço. A gente nasceu, né, como a Focus nasceu dentro de uma empresa familiar, que é uma rede de farmácias, a Drogabel, uma rede bem antiga. Eu cresci no varejo, eu cresci dentro de loja. E aí, lá no meu início de carreira, fui visitar uma loja, em determinadas circunstâncias, a gente tinha, né, as prateleiras e as testeiras, e dentro disso tinha adesivos e florzinhas adesivadas. E quando a gente foi perguntar para a franqueada, ela disse, não, a gente achou que isso ia dar um toque muito bonito na nossa loja.
E aí vai explicar uma coisa que teoricamente é tão simples que ela não poderia ter colocado adesivos de flores dentro, né, da loja nas testeiras, que isso não estava vinculado. Então, a identidade visual, e aí eu vou trazer mais do que a identidade visual, a padronização de uma estrutura de marca que começa lá no conceito de marca e ele vai depois se converter lá em cada pequena entrega que vai ser feita, ela precisa ser muito bem embasada e construída desde o que se entende como marca e o que tu quer levar até a experiência que esse cliente precisa receber. Então a marca, na verdade, ela traduz muito mais do que apenas um padrão. Ela gera o que o pessoal, os americanos chamam de net effect, que seria o efeito de rede. Então, assim, no momento em que eu consigo visualizar que aquilo é padronizado, eu automaticamente crio segurança. Então a rede não faz isso porque é controladora, porque é de cima para baixo, é porque existem premissas claras de que uma vez que aquele meu cliente consiga identificar que é o mesmo local e, portanto, é a mesma experiência, a minha chance de ir lá aumenta, né? Então, cuidar da marca, zelar pelo padrão, é papel da franqueadora, mas como a Ali trouxe, o franqueado precisa entender que ele é parte fundamental daquilo. Porque senão fica de cima para baixo, parece que a franqueadora está enchendo o saco de uma coisa tão óbvia e simples, né? Então, o franqueado tem o seu papel e a franqueadora tem o seu. A franqueadora, preciso pensar o macro, eu preciso pensar o estratégico, e o franqueado, como eu aplico isso no meu dia a dia e como isso se transforma em negócios para mim. É que é bem difícil, que você começa a esticar lá logo, começa a criar outros elementos, né, na marca que pode prejudicar essa percepção de rede, né? Existe um memorial, né? Cada franquia existe todo um memorial que a franqueadora desenvolve através justamente dessas questões de padronização, de entender o porquê que aquela marca tem aquelas cores, aquele ambiente é daquele jeito. E aí o franqueado muitas vezes vai lá, eu tive um caso em que o franqueado encheu a recepção de uma clínica de estética de plantas, achou que ficaria mais bonito. E a gente, quando entrava na unidade, não parecia uma Diniz Laser, parecia um jardim. E tu não entende o porquê. Uma floricultura, uma claro. floricultura. Então, quando tu chega ali, tem um porquê do café ser servido com uma xícara bonita de porcelana, aquela bandeja dourada, tudo isso faz parte do valor que o cliente dá para o negócio. E tudo isso importa, inclusive, na hora de vender. O valor que o cliente dá para aquele negócio quando ele entra naquele ambiente. Então, se tu vai mudar até um memorial, se tu vai colar um adesivo em plena recepção, onde não é para ter um adesivo, que não é para ter ali uma parte de vendas, é para ter uma experiência aconchegante para o cliente, tudo isso interfere no valor que o cliente, o público final, dá para aquela marca. Então, é importante que o franqueado saiba que se tem um memorial descritivo, arquitetônico, de marca, e tem tudo aquilo ali já moldado, existe um porquê e foi planejado com muito cuidado, com muito carinho pelo franqueador. Sabe que esse final de semana eu fui numa farmácia que fazia tempo que eu não ia. E é uma de frente da outra. Eu disse, mas é mais fácil de estacionar para mim, que é uma de frente para outra. Mas como é direita, eu achei mais fácil a questão do ponto, né? Só que depois eu entrei lá e me lembrei por que eu não devia ir lá mais. Porque tem poucas pessoas atendendo, demora mais. Eu atravessei a rua e fui atendido na hora, mas porque a outra farmácia tinha o dobro de pessoas trabalhando. E não tinha até gente esperando, porque tinha mais pessoas atendendo. Na outra, eu fiquei esperando no caixa eu atender lá. As pessoas não tinham um caixa fixo e não tinha gente suficiente. Sim. Então, até mesmo essa questão de quantitativo de pessoas para atendimento, numa clínica estética, numa farmácia, numa empresa de serviços, isso também é importante. O cara diz, não, agora eu vou reduzir. Agora eu vou botar só 2 aqui porque eu vou economizar. Mas impacta na questão do atendimento, né? Eu me lembrei por que eu não vim aqui, porque demora para ser atendido. E esse é um ponto que o próprio franqueador e automaticamente o franqueado precisa entender qual que é a sua proposta de valor. Existem negócios, vou pegar um supermercado que não precisa de um atendimento. Agora, existe dentro da tua proposta de negócio que ele vai... Imagina o franqueado que tem essa farmácia na frente da outra. Ele vai perguntar assim, tá, mas a loja da frente tem 6 funcionários, por que a gente tem 10? Daí tem que justificar, olha, nós temos 10 porque o centro da nossa proposta de valor está no atendimento rápido, está no atendimento qualificado, em ter o medicamento que ele precisa. Enquanto a outra está talvez mais focado em entregar preço e entregar, não sei, o estacionamento com mais facilidade. Então, o franqueado, quando ele entra, e aí o franqueador precisa se dar conta, é o seguinte,
qual é a minha proposta de valor, qual é o meu modelo de negócio e como eu consigo orientar, ensinar o meu franqueado nesse processo. Porque senão, justamente é isso, muito franqueador espera o seguinte, não, ele precisa entrar e ele automaticamente, como franqueado, precisa entender que tudo tem que ser no padrão. Mas muitas vezes isso tem que ser ensinado e não é. Porque, né, acho que a máxima que ela já dita, o óbvio precisa ser dito e tem muito franqueador que não está dizendo o óbvio. Não, eu vou decidir agora que eu vou fazer metade do preço para dobrar o faturamento. Eu disse, ó, franqueador, não pode fazer isso. Tem um preço aqui que é o alvo. Tem uma tabela de descontos, mas não pode chegar lá e vender pela metade que vai dar problema em toda a construção de valor da marca, né? Sim, a precificação faz parte do modelo de negócio que já foi ensinado. Então, se tu errar a precificação ou errar justamente na jornada do cliente, na experiência que o cliente tem dentro do negócio, tu tá colocando o negócio a risco. Não tem como ser diferente. Existe um porquê. Tudo tem um porquê em franquia. E é por isso que é um padrão. Bom, então, já estamos na última pergunta. O programa está passando muito rápido aqui. E queria falar contigo assim, no processo de expansão, o negócio começa a dar menos dinheiro. Sabe que tu tinha uma margem, chegou a 10 franqueados, com uma margem boa, e daqui a pouco, nesse processo de crescimento, entrou um novo concorrente, entrou uma nova tecnologia. Como se adaptar a esses movimentos? Eu falo sempre que a gente tem que estar sempre olhando para dentro de casa, né? Então, tu tem que estar ajustando o teu modelo de negócio. Sempre que houver essa baixa de expansão ou de rentabilidade, tu tem que olhar para dentro do teu negócio e entender, ver qual é o gap que está acontecendo. O que está acontecendo ali? É pessoas, é mix de serviços, é o preço, está muito concorrido? E aí tu entender o que tu pode trazer de diferente para ajustar esse modelo de negócios, readaptar o que precisa readaptar, reconstruir alguma coisa para depois voltar a crescer. Porque se crescer desestruturado ou sem margem de rentabilidade para o franqueado, não vai sustentar em pé. Porque é ele que tem que ter resultado. Se ele não tiver resultado, não adianta. Ajusta o que tu tem que ajustar antes de crescer novamente. É. E eu entendo que, junto a isso, né, precisa ter a capacidade de inovação da franqueadora, ela é determinante nesse processo de ajuste de margem. Então, o que acontece? A gente estava falando antes. Alguém vai ter que inovar, porque senão o negócio não vai andar. Ou tu deixa na mão do teu franqueado, porque não está vindo de ti, ou tu toma a dianteira, faz esse trabalho, olha para dentro, olha para fora e traz uma nova proposta de ajuste de rota. Em todos os negócios, em algum momento, vão ter mais ou menos margens, vão ter mais ou menos mercados, vão acertar ou errar produtos. O franqueador precisa estar na dianteira, ele precisa estar na vanguarda desse movimento. Caso contrário, é o teu franqueado que vai assumir isso. É como a gente falou, né, João? Se o franqueador não está à frente das tendências, inovando, trazendo mais automação, trazendo o que há de melhor no mercado para o franqueado, esse franqueado, inclusive, vai perdendo o brilho no olhar. Então, é o franqueador que tem que fazer isso pelo franqueado e não vice-versa. Gente com resultado está feliz. Gestor, empreendedor que não está tendo resultado, começa a ficar infeliz e começa entre aspas, a pressionar o franqueador. Olha só, o negócio aqui tá dando ruim, a margem está caindo, resultados estão caindo, o que tu vai fazer? Até porque tem esse jogo de, tem que tá contigo, né? Exatamente. Então faz parte, inclusive, dessa responsabilidade que tu assinou numa circular de oferta de franquia com o franqueado. Que é tu que tem que estar à frente dessa tendência e tu que tem que ditar aquilo, envelopar esse modelo para que ele possa ter sucesso. Bom, o programa passou voando, né? Como sempre, aqui no Papo Certo. Mas assim, achei um programa maravilhoso. Acho que dicas importantes para quem está pensando em entrar nesse mercado, cuidados, ou seja, como franqueador, ou seja, como franqueado, entender assim, que é um excelente negócio, que tem várias oportunidades, mas que tem que ter vários cuidados, né? Para que daqui a pouco tenha problemas como franqueador ou como franqueado, ou também aproveitar esse importante canal e se tornar uma alavancagem e crescer exponencialmente também, né? Sim. Então, queria agradecer, Wagner, queria agradecer a Ari pela participação, foi muito bom. Queria agradecer a toda a nossa equipe técnica aqui e também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, até o próximo programa. Tchau, tchau.